Olá amigos, paz e bem, estamos de volta aqui na TV Caminho Livre, que você seja abençoado com a exposição da Palavra de Deus mais uma vez. Bom, no último vídeo, no qual nós tratamos da soberania divina e responsabilidade humana, nós fizemos questão de deixar bem fundamentado esse assunto, que é muito complexo, é um assunto delicado, é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, ou seja, afinal de contas nós estamos tratando da soberania do nosso Deus que nos criou e que nos salvou, o Deus que criou toda a terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a quem pertence império e soberania por todo sempre. Então nós estamos tratando de algo que é importante, muito importante, e de algo também que está para muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreensão, da nossa capacidade de percepção, de apreensão. Toda vez que nós falamos de Deus ou sobre Deus, temos que ter muita reverência, muito cuidado, porque nós estamos lidando com o eterno. E nós somos criaturas finitas, pecaminosas, cheias de defeitos e falhas. Independentemente do que as cigarras andam cantando aqui na seção de comentários da TV Caminho Livre, comentários dos nossos vídeos, nós, como pequenas formiguinhas, continuamos trabalhando e continuamos fazendo a nossa parte com muita seriedade, procurando abrir a palavra de Deus de modo simples, procurando expressar o que consta na palavra de Deus de modo simples e claro. Eu queria pedir permissão a você para continuar a tratar do assunto soberania de Deus. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. Apocalipse 4, versículo 11, é o texto inicial deste estudo. Apocalipse 4, 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O profeta João, cheio do poder e inspiração do Espírito Santo de Deus, atribui a Deus o direito de receber de nossa parte glória, honra e poder. Na verdade, glória, honra e poder são atributos de Deus. Deus não precisa receber isso de ninguém, porque são coisas que pertencem a Deus, né? À natureza de Deus. Mas quando João diz aqui, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, João quer dizer com isso que Deus deve receber da nossa parte, o reconhecimento de que Ele é glorioso, o reconhecimento de que a honra pertence a Deus somente, o reconhecimento de todo o poder, porque Deus é onipotente. O nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E o profeta diz aqui, porque todas as coisas tu criaste. Todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Foi a vontade soberana de Deus que determinou a nossa existência. Foi a vontade soberana de Deus que determinou a existência deste planeta, deste mundo, deste universo. Foi a vontade soberana de Deus. Tudo veio à existência por conta única e simplesmente da vontade soberana do nosso Deus. É o que a palavra está dizendo. E eu prefiro crer na palavra do que crer em qualquer imbecilóide, por mais títulos que ele possua, por mais títulos acadêmicos que ele possua.
e por mais livros que ele tenha escrito sobre temas relacionados à Bíblia. Eu prefiro crer na palavra pura e simples do que crer em qualquer imbecil humano que se acha com a capacidade superior de entender só ele a palavra de Deus e de só ele poder explicá-la. Eu prefiro deixar que a palavra de Deus explique-se a si mesma. É óbvio que eu não estou dizendo com isso que eu não busco o conhecimento através de outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu criei o hábito de ler, de pesquisar, de estudar, de comprar livros. Eu criei este hábito, porque é meu interesse saber, é meu interesse conhecer, especialmente aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu ainda não conheço. E que pessoas antes de mim, pessoas mais capacitadas antes de mim, foram lá e estudaram e pesquisaram. É por isso que eu tenho muitos livros aqui comigo. É por isso que eu sempre recorro a eles para buscar entendimento. Mas não recorro a estes livros como autoridade final. Eu recorro a estes livros como meios, como instrumentos, através dos quais eu possa chegar à autoridade final, que é a palavra de Deus. Deu para entender, não é? Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra de Deus, então, além de nos dizer que foi Deus que criou todas as coisas, por conta da sua vontade, a palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por quem, afinal de contas? Determinado por quem? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, quem é que determina o tempo de tudo? O tempo das coisas existirem, o tempo das coisas acontecerem. Será que não é o mesmo Deus que por sua única e soberana e livre vontade decidiu criar o mundo, a terra, tudo que neles existe ou existem, inclusive a nós mesmos? Será que não é este mesmo Deus que determina o tempo de todas as coisas? Só um imbecil, só um idiota poderá negar este fato. Tudo tem seu tempo determinado. Ora, se tudo tem seu tempo determinado, quem foi que determinou o tempo para tudo? Quem foi? Senão o Criador do tempo. O nosso Criador, o seu Criador, o Criador de todas as coisas. Isso é óbvio. Qualquer criança que já adquiriu a capacidade de raciocinar com um pouquinho de lógica, vai entender isso. A palavra do Senhor está dizendo que e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito, e quem determinou esse tempo para todo propósito é Deus. O Deus que nos criou. Portanto, Ele tem o poder em suas mãos de determinar o tempo certo para todas as coisas. Nós dissemos aqui no último vídeo, Soberania Divina e Responsabilidade Humana, nós afirmamos com base na palavra de Deus, lendo alguns textos em Daniel, onde fica claro que quem manda, quem governa, quem verdadeiramente domina este planeta, embora muitos não creiam nisso, é Deus. É Deus. E muitos não creem nisso por conta da existência do mal. A gente sabe que esse é um assunto delicado, muito polêmico.
Mas muitos não creem em Deus por conta da existência do mal. Muitos também não creem na Bíblia, que aponta um fim para o mal. O mal está com a sua data de validade já determinada. Tudo tem o seu tempo determinado, não foi o texto, não foi o que diz o texto que nós lemos em Eclesiastes? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus também determinou um tempo de existência para o mal. Mal este que ele, Deus, o Deus que trouxe à existência o mal, eu não estou dizendo que Deus operou o mal, agiu mal, não é isso que eu estou dizendo. Porque quando eu digo alguma coisa forte, alguma coisa profunda aqui, não com base na minha suposta sabedoria, mas com base na revelação da palavra de Deus, os imbeciloides que teimam em assistir esse vídeo, especialmente os adventistas do sétimo dia, que teimam em assistir esse canal aqui, eu não sei por que eles ainda estão aqui perambulando por aqui, deveriam tomar juízo, tomar vergonha na cara e sair daqui, deixar a gente pregar o evangelho em paz. Não é? Mas eles teimam, eles insistem em estar aqui, fazendo seus comentários imbecis, idiotas aqui, na seção de comentários da TV Caminho Livre. Eles escrevem, enquanto eles escrevem, nós estamos aqui trabalhando, estudando a Bíblia, e abrindo-a de modo respeitoso para com você, você que está ávido por aprender mais da palavra de Deus. É por sua causa que nós estamos aqui. Então, voltando ao texto, quando nós falamos de soberania de Deus, nós temos que entender que nós estamos falando de um Deus infinito, que tem o controle de todas as coisas e que já determinou o fim do mal. Deus, então, como diz Isaías, vamos ler, não custa nada, né? Estamos com a palavra aberta aqui mesmo. Vamos ler Isaías 45, 7. Este, sem dúvida nenhuma, é um dos versículos mais complexos de toda a Bíblia. Temos que ter também muita reverência ao lê-lo, muito cuidado ao analisá-lo e tirar conclusões sobre ele. Isaías 45, 7. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu faço a paz e crio o mal, diz o Senhor, através do profeta Isaías aqui. Então, este mesmo Deus soberano, que criou este planeta, que criou todas as coisas, segundo a sua vontade, determinou um tempo para tudo aqui. Tudo tem um tempo determinado. Isso quer dizer que não existem acasos. E agora me lembro de uma música dos Titãs, onde eles cantam: o acaso vai me proteger enquanto eu andar, não sei o que lá. Se você pensa que o acaso, se você como os Titãs pensa que o acaso irá te proteger, não vá contando muito com isso. Acasos não existem. Nós estamos numa dimensão terrena, mas que é dominada pelo céu, segundo Daniel, capítulo 4. Deus domina, Deus tem o domínio. Nosso Deus soberano, Pai, Filho e Espírito Santo, não é um Deus fraco, não é um Deus frágil, não é um Deus molenga, não é um Deus finito. É o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, nós temos que crer nisso. Esse é o Deus que domina e que determinou um tempo para tudo. E foi esse mesmo Deus que criou o mal, ou seja, ele trouxe à existência o mal. Quando eu repito aqui, quando eu reverbero a palavra de Deus, Isaías 45, 7, não estou querendo dizer que Deus é o agente do mal. Há uma diferença em trazer o mal à existência, em criar o mal, e ser o agente através do qual este mal é perpetrado, é concretizado, é realizado, é feito, é praticado. Não estou dizendo que Deus é o agente do mal. Estou dizendo, repetindo a Bíblia, que Deus criou o mal. O mesmo termo hebraico utilizado para criar o algo do nada, lá em Gênesis, é utilizado aqui, bara. É o mesmo termo utilizado em Gênesis.
quando Deus, através de Moisés, nos diz que ele trouxe todas as coisas à existência através da sua palavra, do seu poder, do nada, do vácuo. Então, esta mesma palavra que foi utilizada no Gênesis, dando a entender que tudo que veio a existir por conta da vontade e da palavra de Deus, haja e ouve. Bara, esta mesma palavra é utilizada aqui em Isaías 45, 7. Faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas estas coisas. É muito complexo esse assunto, é muito profundo. A única coisa que nós podemos fazer, já que a Bíblia toca nesse assunto, é arranharmos a sua superfície, mas com muito respeito, muita reverência, porque nós estamos num terreno sagrado. Temos que tirar as sandálias da soberba, da arrogância, da prepotência dos nossos pés poeirentos e finitos, ao analisar este assunto. Mas este mesmo Deus que trouxe à existência o mal, por algum propósito santo, muito a respeito do mal nos foi revelado. Muito. Mas há muito ainda, e creio que esse muito é muito maior, esse muito que não foi revelado, ele é muito maior do que o muito que nos foi revelado sobre o mal. Há muita coisa sobre o mal que não nos foram reveladas. E nós devemos calar a nossa boca em relação a isso que não nos foi revelado a respeito do mal. Não adianta a gente sair por aí fazendo conjecturas apressadas, equivocadas, a respeito de muitas coisas relacionadas ao mal. Porque a possibilidade, a probabilidade de nós incorrermos num equívoco é muito grande quando nós tratamos desse assunto. Muito grande. Agora, nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia nos revela. Deus é soberano, é Ele que domina, Ele tem o domínio. Inclusive Paulo, quando se refere ao Deus com D minúsculo deste século, lá em Coríntios, ele o faz utilizando-se de uma palavra grega para mundo, diferente de cosmos, que a palavra é uma das palavras gregas para mundo é cosmos. O nosso Deus a quem nós servimos criou o cosmos. Tudo que nele existe. Cosmos é a criação de Deus. Agora, uma outra palavra grega para mundo é eon. Muitos dizem que é aion. Isso aí não interessa se é aion, se é eon. O que interessa é que há uma outra palavra para mundo, uma outra palavra grega para mundo, e é esta palavra que o apóstolo Paulo utiliza em Coríntios, quando diz que o Deus deste século, algumas traduções dizem o Deus deste mundo. A palavra que aparece ali para século ou mundo é eon, que tem o sentido de sistema, este sistema de coisas que aqui está. Isso é criação humana, não é? É criação humana. Isso é criação nossa. Este sistema de coisas que aqui está é uma criação nossa. Mas o cosmos é criação de Deus. Agora, por que Deus trouxe à existência o mal? Essa é uma pergunta, como nós acabamos de dizer aqui agora, para a qual nós não temos uma resposta cabal, completa, total. Mas ainda assim nós temos que entender que este mesmo Deus a quem nós servimos, que trouxe à existência o mal, por sua santa e bendita vontade, teve um propósito com isso. Não estamos afirmando aqui também, repito, que o mal, o pecado é necessário. Não estou falando isso, de modo algum. Estou falando que, para atender um propósito santo de sua vontade soberana, Deus trouxe à existência o mal. Mas ao trazer o mal, ele já decretou
o seu tempo de validade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós estamos habitando num mundo cheio do mal. Sim, mas estamos habitando num mundo cujo controle está nas mãos de Deus e que já determinou o fim para o mal. Nós não estamos aqui como algumas pessoas, e eu falo isso agora com muito respeito também, como algumas pessoas creem que o mal ele é necessário para que nós, através dele, possamos evoluir. Isso tem uma certa verdade, existe um certo fundamento, uma certa verdade nisso, mas nós não podemos nos conformarmos com a ideia de que o mal é algo normal e banal. Nós não podemos nos conformar com essa ideia. Nós não podemos nos conformar com a ideia de que por eras e eras e eras e eras infindas nós deveremos conviver com o mal, lidarmos com o mal, porque é através do mal que nós vamos adquirir a nossa evolução. Vocês sabem a quem eu estou me referindo com isso. Mas eu faço essa referência a essa classe de pessoas religiosas, mas com muito respeito, porque eu conheço muitas delas, sei da honestidade, sei do caráter honesto, leal, bondoso dessas pessoas, que entendem assim, que entendem que nós deveremos conviver com o mal, eras e eras e eras e eras e eras, até alcançarmos a perfeição. Vocês sabem a quem eu estou me referindo. Meu propósito aqui não é denegrir a imagem destas pessoas religiosas. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 3. Leia aí Hebreus capítulo 1, verso 3. O texto diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto é um texto maravilhoso. E eu tenho certeza que nós vamos, numa outra ocasião, voltarmos aqui na TV Caminho Livre para tratarmos não só desse texto, bem como de todo o livro de Hebreus, que é um livro maravilhoso. Mas vamos ao texto. O que esse texto possui aqui? Qual é o conteúdo deste texto que nos interessa dentro do escopo deste estudo? Este texto diz que Cristo, Jesus, o Senhor Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O ser de Deus. Ou seja, Jesus também é Deus. E tem mais. Mais que isso. Este texto diz algo fundamental para o nosso estudo de hoje. Diz que esse mesmo Jesus, esse mesmo Cristo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui é o que nos interessa aqui. Este mesmo Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, há um Deus que domina e que sustenta esta ordem de coisas. Por mais que dentro desta ordem de coisas existam coisas para as quais nós não temos uma explicação. Por mais que existam coisas dentro dessa ordem de coisas com as quais nós cristãos não nos identificamos. Queríamos que elas deixassem de existir rápido, logo. Mas este mundo possui não só um Criador que criou e largou, como assim pensam os deístas. Os deístas
costumam inclusive utilizar-se da metáfora do relógio. Para os deístas, Deus é alguém que criou o relógio, deu cordas e largou o relógio para lá. Algum dia, alguma hora, a corda ela se acaba, a energia da corda acaba e o relógio para. É assim que o deísmo vê o mundo. O deísmo aceita que Deus criou o mundo, mas não aceita a hipótese, o fato, aliás, hipótese para eles, o fato para nós cristãos de que Deus, o mesmo Deus que nos criou, é o Deus que nos sustenta. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Este mundo é sustentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra do seu poder, sob as ordens e a vontade de Deus Pai. Colossenses, abra agora em Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler aqui. Versos 13 até o 17. Colossenses 1, do verso 13 a 17. Diz assim o texto. Ele nos libertou, ele quem? Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus aqui agora, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse mesmo Deus que nos criou por Cristo, Ele nos trouxe à existência. É este mesmo Deus que nos sustenta também por Cristo. E a palavra diz aqui que é em Cristo que nós subsistimos. Em Hebreus, a palavra nos diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora aqui em Colossenses, Paulo diz que nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Não existem acasos. Não existem acidentes, vamos dizer assim. No mundo espiritual, não existem acasos. Não existem coincidências. No mundo espiritual isso não existe. Nele, em Cristo, tudo subsiste, porque Ele sustenta todas as coisas. Ou seja, Ele tem o domínio de tudo. Ele tem o poder nas suas mãos, afinal de contas foi Ele que criou todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso não é bom? Não é bom sabermos? Não é bom sabermos disso? Sabe por que é bom sabermos disso? Porque esse mundo conspira contra nós. Esse éon, né? E o Deus deste éon, nós sabemos quem é, ele conspira contra nós. E a descendência da serpente, a descendência do diabo, que é o Deus deste éon, conspira contra nós. E está sempre semeando espinhos no nosso caminho, pedras,
dores, o mal no nosso caminho, tentando nos desviar a atenção deste mesmo Deus que nos criou e que sustenta todas as coisas, no qual eu e você subsistimos. Eu e você subsistimos. É nele que nós subsistimos. Inclusive, enquanto igreja que eu e você somos. Inclusive, enquanto igreja. Abra em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Eu quero ler aqui agora, dos versos 24 até o verso 28, de Atos, capítulo 17. E você vai perceber como este texto é maravilhoso. Como ele é profundo, como ele é cheio de significado a respeito do assunto que nós estamos tratando. Na verdade, nós começamos a tratar desse assunto no vídeo anterior. Estamos ainda dentro deste objeto, soberania de Deus, responsabilidade humana. Atos 17, 24 a 28 diz assim: o Deus que fez o mundo tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, prestem atenção nisso, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Maravilhoso esse texto, não é? Muitas coisas são ditas neste texto, são afirmadas neste texto. Mas uma das coisas, algumas coisas maravilhosas contidas neste texto e que nos interessam aqui por conta do propósito deste estudo, é que no verso 26, o apóstolo Paulo diz aqui, olha, de um só fez toda a raça humana, Adão, para habitar sobre toda a face da terra. E olha só, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que quer dizer isso? Esse mesmo Deus que criou todas as coisas, que nós estamos discutindo isso aqui, ele fixou os tempos e o lugar de habitação de cada povo, de cada nação, de cada país, de cada língua, de cada multidão, de cada tribo. Foi ele que fez isso, está fazendo isso. É ele. Volte de novo ao texto. Olha, verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Lembram-se de Eclesiastes, quando nós lemos lá? Tudo tem seu tempo determinado.
Tudo tem seu tempo determinado. Ora, se tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, quem foi que determinou esse tempo para tudo? Quem foi que determinou o tempo para tudo? Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, como diz o verso 26, fixou os tempos previamente estabelecidos, ou seja, foi na eternidade que Deus já estabeleceu esse plano. Foi lá na eternidade que Deus já estabeleceu tudo. Portanto, quando ele cria o planeta Terra e de um só, toda a humanidade, de um só Adão, criou Adão para ser o representante federal da raça humana. E ele determinou o tempo de existência de cada povo, de cada nação. É Deus que determinou o tempo de tudo. Deus soberano, esse Deus a quem nós adoramos como nosso Criador e nosso Salvador. Glória a Deus. Ele determinou os tempos e o lugar. E olha, e os limites da sua habitação. O Brasil tinha que ser aqui, neste continente chamado América, América do Sul. Neste lugar onde ele está. Foi Deus que estabeleceu a existência do Brasil aqui. Foi Deus. Deus estabeleceu a existência de todas as nações onde elas estão. O tempo da existência de cada uma. Os limites de cada nação. Percebam que este assunto é por demais profundo, amplo, largo, não é? E aí a nossa mente começa a viajar e a divagar e a fazer conjecturas a esse respeito, né? Meu Deus, como isso é maravilhoso! Como é maravilhoso saber que, apesar de tantas coisas para as quais nós não temos explicação, coisas ruins, coisas más que acontecem nesse mundo, como é bom sabermos que o Senhor está no controle, apesar de tudo. E que o Senhor determinou, inclusive, o tempo para a existência do mal. O mal está com a sua data de validade já pré-determinada. Pré-determinada. O mal vai deixar de existir. Ou seja, no estudo passado, eu tenho que partir para o final do vídeo. Nós vamos continuar esse assunto, vamos continuar discutindo esse assunto aqui. No estudo passado, nós falamos sobre Faraó, né? Falamos sobre Romanos 9, quando Paulo, tratando ali da soberania de Deus, ao escolher Jacó em detrimento a Esaú, Paulo lança mão da figura histórica do Faraó, lá do Êxodo. Para quê? Para consubstanciar justamente o que Moisés revelou a respeito de Faraó. Esse Deus soberano a quem nós servimos, ele determinou, por livre, espontânea e soberana vontade, endurecer o coração de Faraó. E ele assim o fez. Só que muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, vão lá para o texto, além de não analisarem todo o contexto do livro de Êxodo, todos os textos que tratam deste assunto, de modo isento e imparcial, eles vão dizer que não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mas que o próprio coração de Faraó se endureceu. E há realmente diversos textos que dizem em Êxodo que o coração do Faraó se endureceu. Mas por que o coração de Faraó se endureceu? Por que Faraó endureceu seu coração? Foi porque Deus já havia determinado isso muito antes disso acontecer. Inclusive antes do próprio Moisés retornar para o Egito, Deus já havia determinado. E aí vem alguns pastores, alguns teólogos, e dizem que não, Deus não fez isso. Foi o próprio coração de Faraó que se endureceu. Deus não poderia fazer isso, Deus não pode fazer isso, porque isso é contra ele mesmo. Aí vem Paulo aos Romanos
E deixa claro, explicitado lá, que Deus, Ele usa de misericórdia com quem Ele quer, ou seja, e endurece a quem Ele quer também. Paulo deixa claro isso, ou seja, Paulo vai na mesma linha de Moisés. Então, qual é a maior prova de que realmente Deus endureceu o coração de Faraó? Sem levarmos em consideração a soberania de Deus e que Ele tem o poder e a autoridade para fazer isso. Sem levarmos isso em consideração. Qual é a maior prova? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Quando Paulo diz que, afirma lá que Deus levantou o Faraó com esse propósito, de fazer com que seu nome fosse magnificado, glorificado, conhecido, seu poder fosse exaltado em toda a terra. E Paulo faz questão de frisar e reforçar e enfatizar que Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. E endurece, usa até o mesmo termo que Moisés utilizou no Êxodo, a quem Ele quer. A quem Ele quer. Aí alguns imbecilóides, alguns imbecis, alguns idiotas, vêm aqui na TV Caminho Livre, no espaço dos comentários, sabe, com os argumentos mais fajutos, utilizando-se, inclusive, alguns utilizam até, pegam a Bíblia, né? Utilizam lá Ezequiel 33, se não me engano, Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 e 16, para poder detonar com tudo que nós estamos mostrando na palavra de Deus aqui. Ou seja, o que esses idiotas estão fazendo? O que esses imbecis estão fazendo? Eles estão pegando a Bíblia para contradizerem a própria Bíblia. É isso que esses idiotas estão fazendo. É isso que esses imbecis estão fazendo. Pegam a Bíblia para contradizer a própria Bíblia. Aí pega Moisés e coloca Moisés contra o próprio Moisés. Pega Ezequiel, coloca Ezequiel contra Paulo, contra João, contra Isaías. Não é? Eles vão colocar em xeque a inspiração, a harmonia, a veracidade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus, porque esses idiotas que fazem isso, eles também aceitam a terrível hipótese de que a Bíblia é errante. Eles aceitam isso como fato. A Bíblia é um livro errante para eles. São idiotas, imbecilóides, que não respeitam a palavra de Deus, que não sabem manusear a palavra de Deus, que desconhecem o todo harmonioso da palavra de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus tem todo o poder e autoridade. Veja, eu vou repetir isso aqui. Deus tem o poder e autoridade para, segundo a sua vontade soberana e livre, intervir no arcabouço mental, psicológico, emocional, intelectual de quem Ele quiser e fazer com que essas pessoas cumpram o seu propósito ao mesmo tempo em que fazem uso de sua capacidade de agir voluntariamente. Nós não entendemos isso, nós não temos como explicar isso. Mas uma coisa não anula a outra, aquilo que eu disse no estudo passado. Nós temos que procurar entender isso. Deus é soberano, Criador dos céus e da terra. Como eu acabei de ler aqui vários textos, Ele tem o domínio de tudo, nós nele subsistimos, Ele criou todas as coisas, determinou o tempo de tudo, o lugar de tudo, ou seja, Deus tem um controle de tudo. E como nosso Criador, Ele tem o poder e a autoridade de intervir na nossa psique, no nosso arcabouço mental, psicológico, emocional, e fazer com que nós cumpramos o seu propósito ao mesmo tempo em que nós agimos de forma voluntária, deliberada, por nós mesmos. Sem que para isso nós nos tornemos meros bonequinhos. Só Deus tem essa capacidade de fazer isso. E foi assim que Ele fez com Faraó. Porque, mais uma vez,
eu quero voltar à Bíblia para tentar explicar para você que tem interesse em conhecer a palavra, em tentar conhecer alguns detalhes da palavra de Deus, detalhes maravilhosos da ação de Deus, de como Deus age no ser humano. Porque para os idiotas que não aceitam a eleição da graça e ficam aqui, no caminho livre, jogando pedra no caminho das pessoas que querem entender a palavra de Deus, para esses idiotas, eleição da graça não existe. A predestinação divina é coisa de Calvino, coisa da cabeça louca, maluca de Calvino. Para esses imbecis é isso. Quando nós já tratamos desse assunto aqui de forma exaustiva, não conclusiva, mas a exaustão, tratamos muito dessa coisa e vamos continuar tratando disso aqui. Leiam João 16, João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo. Veja bem, olha a palavra que João utiliza aqui. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando sobre a vinda do Paracletos, do Paráclito, Paracleto, como você quiser. O Espírito Santo, o Consolador, outro Consolador. Quando ele vier, olha só, olha o termo, olha a expressão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Convencer. Significa atropelar. Significa violentar. Significa estuprar. É isso que significa? Quando Jesus disse que o Espírito Santo vai convencer os eleitos de Deus. Porque esse texto fala especificamente dos eleitos. Convencer não é violentar, não é estuprar, não é agir de forma totalitária, arbitrária. Convencer envolve o quê? Envolve o quê? O que envolve? Envolve uma ação racional. Envolve isso. Envolve uma ação muito racional, muito racionalizada. Envolve um exercício mental, psicológico. Aqui. Um arrazoamento. Ele vai nos convencer, ou seja, ele vai vencer esse entendimento errôneo, equivocado que existe dentro de nós com argumentos concretos da palavra de Deus, da verdade a respeito de Deus. E não violentar, meter o pé na porta. Pum! Não é assim que Deus age. Não é metendo o pé na porta que Deus age. Pluf! Não é assim. Vejam o que Jeremias diz no capítulo 20, verso 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Olha só, João utiliza-se da palavra convencer. Jeremias utiliza-se da palavra persuadir. Todas têm o mesmo sentido. O persuadir envolve uma ação racional, um arrazoamento lógico, inteligente. A nossa mente foi capacitada para isso. Foi capacitada. É por isso que Deus não mete o pé na porta. Ele não precisa meter o pé na porta quando ele expõe a sua verdade para um eleito. Seja lá através de quem quer que seja. Ele não mete o pé na porta. Ele bate a porta.
Aí o arminiano vai dizer o seguinte: tá vendo? Ele bate, ele não mete o pé na porta, a fechadura está por lado de dentro. Quantas vezes eu já ouvi isso? A fechadura está por lado de dentro e quem abre é o ser humano, quem tem o poder de abrir é o ser humano. Portanto, o que acaba determinando o abrir da porta do coração para Jesus é a vontade humana e não a vontade de Deus, ou seja, é o livre-arbítrio. Depois de tudo que nós já mostramos na palavra de Deus, né? Depois de tudo que nós mostramos na palavra de Deus, o arminiano teima em bater na tecla, desconsiderando o que aconteceu lá em Gênesis, de que livre-arbítrio existe, de que somos nós que determinamos a aceitação ou não de Deus, sua palavra. Somos nós, isso vem de nós, isso tem que obrigatoriamente vir de nós. Inclusive, um dos versículos que eles utilizam é esse que eu acabei de citar, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 faz parte da mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. É uma mensagem à igreja. É uma mensagem que Deus deu, que Jesus enviou através do profeta João, à igreja. Uma igreja já convertida. Portanto, esse texto de Apocalipse 3:20 não está tratando da conversão de ímpios. Este texto de Apocalipse 3:20 está tratando com um povo escolhido que já foi convertido no passado e que, no entanto, por conta das vicissitudes da vida, por conta de tudo que é ruim nesse mundo, vai se afastando de Deus, vai deixando os caminhos de Deus, vai se, sabe? E aí ele acaba deixando, sabe quem de fora da vida dele? Ele acaba deixando o Senhor da glória de fora da vida dele. De tal forma que este Senhor da glória é preciso revisitar aquele que um dia ele já visitou, porque é a igreja. É uma mensagem para a igreja, não é mensagem para a gente ímpia que ainda não conhece a verdade. É mensagem para quem conhece a verdade. E essa mensagem é tremenda. Algum dia nós vamos falar sobre ela aqui, mensagem de Laodiceia. Aí vem o arminiano e se utiliza desse texto como outros, tirando um texto do seu contexto e querendo destruir com isso, querendo destruir a doutrina maravilhosa da eleição da graça que Deus quer que prevaleça. Quando eu falo isso aqui, Deus quer que a doutrina da eleição da graça prevaleça, muita gente que assiste a TV Caminho Livre pensa que isso é uma invenção minha. Muita gente pensa, esse negócio que você está falando aí, né, de que a eleição da graça tem que prevalecer, isso é coisa sua, não é de Deus. Eu falei, mas como? Coisa minha? Como coisa minha? Como coisa minha? Eu estou aqui para falar o que a palavra de Deus diz e não o que eu acho. Eu estou aqui para mostrar a palavra de Deus, para abrir a palavra de Deus, não para lhes falar sobre as minhas conjecturas, as minhas opiniões, as minhas elucubrações, nada disso. Ora, no estudo passado eu fiz questão de ler esse texto aqui, tratei desse texto. Romanos 9:11 diz, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Estão vendo aqui? Sou eu que estou falando que a eleição da graça tem que prevalecer, porque eu, assim como todos os demais reformados, cremos nessa doutrina. Somos nós que estamos afirmando que a eleição da graça tem que prevalecer. Somos nós que estamos afirmando. Foi Calvino que disse isso? Foi Lutero que disse isso? Foi Agostinho que disse isso? Claro que não. Claro que não, é a palavra do Senhor, é a palavra viva.
que está dizendo que a eleição tem que prevalecer. Não por obras, mas por aquele que chama. Ora, bolas, será que é tão difícil? Por isso, veja bem, por isso que eu não perco o meu tempo tentando discutir com os imbecis que teimam em visitar a TV Caminho Livre e ficar escrevendo aqui na seção de comentários coisas imbecis, idiotas. Eu não vou discutir com esses imbecis, com esses idiotas. Eu vou continuar abrindo a palavra de Deus e reverberando, replicando, reafirmando o que a palavra de Deus diz. Única e exclusivamente para a glória e honra de Deus, não para a minha glória e minha honra. E eu não vou perder tempo em discutir com esses imbecilóides que não querem conhecer a palavra. Eles querem só jogar aquilo no ventilador. E você sabe a que estou me referindo. É isso que esses idiotas, imbecis, que teimam em visitar a TV Caminho Livre, fazem aqui. Ora, bolas, se vocês já sabem que essa TV é do diabo, se vocês já sabem que essa TV não tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, por que vocês continuam aqui, em imbecis, em idiotas? Não dá para entender um negócio desse. Não dá para entender. Por quê? Por que esses imbecis ainda continuam visitando a TV Caminho? Eles acham que eu vou dar atenção para eles? Eu vou dar atenção aqui, ó. Aqui, ó, é na palavra. É na palavra que nós vamos discutir. É a palavra que nós vamos discutir. Então, eu quero ficar por aqui. Óbvio que esse assunto vai continuar. Soberania divina vai continuar. Óbvio que esse assunto vai continuar. Ainda tem muito que mostrar para vocês sobre soberania divina. Coisa que a mentalidade arminiana não aceita, não entende. Mentalidade arminiana é a mentalidade religiosa mais pobre que existe dentro do cristianismo. Mais pobre, mais medíocre, mais patética. Eu já fui um arminiano. Eu sei do que eu estou falando. É por isso que a mensagem desse evangelho glorioso hoje mexe muito comigo. Porque eu já fui um arminiano, um imbecil arminiano. Eu conheço os argumentos arminianos todos. Conheço os textos arminianos que eles se utilizam para tentar destruir a doutrina da eleição da graça. Eu conheço todos os textos, conheço os argumentos deles. São todos pobres e frágeis. Não suportam um exame exegético, honesto e sincero da palavra de Deus. Não suportam. Então, reafirmando e encerrando, Deus, ao mesmo tempo em que é soberano, deu a capacidade de agir livremente ao homem. O homem age livremente. Ele tem a livre agência, não o livre arbítrio. É isso que o homem tem. O homem age livremente, de acordo com a sua esfera, dentro da sua esfera. Ele age livremente. Mas porque ele age livremente, ele não tem livre-arbítrio. E é isso que a mentalidade arminiana ainda não entendeu, ainda não compreendeu, e por conta disso fica aí, ó, dando murro em ponta de faca. Fica tentando destruir a maravilhosa doutrina da eleição da graça. Quando Deus diz na sua palavra que quer que a doutrina da eleição da graça prevaleça. Mas para o arminiano não, ela não existe. Ela é invenção do diabo. Do diabo é a língua do arminiano que diz isso. Do diabo é todos esses que afirmam que predestinação não existe. A predestinação bíblica não existe. É a língua desses é que pertence ao diabo. E não a palavra de Deus que diz que a doutrina existe. E ela está presente em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Isso é que é mais interessante. Isso é que é mais interessante. Portanto, se Deus nos deu a livre agência, a capacidade de livre agir, é óbvio que quando se trata do seu povo, ele vai tentar convencer, ele não vai meter o pé na porta. Ele vai tentar persuadir o seu povo dizendo, meu filho, eu proponho para você a vida e a morte. Aqui, ó, está proposto para você a vida e a morte. Só que tem um detalhe,
Escolhe a vida, meu filho, escolhe a vida, rápido, vai lá, escolhe a vida. Aí para o arminiano isso é livre-arbítrio. Para esse imbecil arminiano que anda visitando o canal aqui, o espaço de comentário, para esse imbecil, isso é livre-arbítrio. Ô imbecil, para imbecil, você não conhece a palavra de Deus não, imbecil? Seu idiota, para de falar daquilo que você não entende, idiota, vai estudar a Bíblia, vai. Vai estudar a Bíblia. Aí ainda me mostra Ezequiel 33 ainda para dizer o seguinte, que tá vendo? Ezequiel 33, quando o justo se desvia da justiça, ele morre. Deus não se lembra, ou seja, ele perde a salvação. Está aí mais uma evidência do livre-arbítrio. É assim que eles fazem, tiram um texto do seu contexto. Aí colocam Moisés contra Paulo, Paulo contra Moisés, Ezequiel contra Paulo, Ezequiel contra João, Ezequiel contra Mateus, Ezequiel contra Jesus, não é? E não entendem que quando Ezequiel discute ali em nome de Deus com o povo que estava no cativeiro, inclusive porque desobedeceu ao chamado de Deus, desobedeceu à orientação de Deus, escolhe a vida, não é? Não entende que Deus estava lidando com o povo ali no cativeiro, segundo a sua própria justiça, segundo os seus próprios caminhos. E eu encerro meu vídeo lendo Ezequiel capítulo 33, verso 20, que diz assim: todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Então veja, quando Deus lida com o povo de Israel que estava em cativeiro ali, e quando Deus diz o seguinte, olha, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva, Deus está sendo o quê? Usando de misericórdia para com o perverso eleito, não é não? É óbvio que ele está usando de misericórdia. E quando ele fala do justo, que deixou de praticar as suas justiças e que, portanto, morrerá na sua injustiça, ele está falando da injustiça própria, está falando da justiça própria das pessoas, ele não está falando de justiça divina. Ele está falando daquele que acha que pode fabricar, produzir justiça e ter méritos salvíficos diante de Deus. Não é essa a justiça sobre a qual Deus está tratando aqui, é a justiça própria do ser humano, que segundo Isaías é trapo de imundície. É trapo de imundície. Então Deus está lidando com esses rebeldes que estavam ali junto com o seu povo, lá no cativeiro babilônico, estavam lidando com ele, repito, segundo os seus caminhos. Os seus caminhos. E não os caminhos de Deus. É isso. É isso. É óbvio que a gente tem muito mais para falar sobre isso. E nós vamos falar. Pela graça de Deus, nós vamos falar. Enquanto Deus nos der vida, respiração, saúde, inteligência e disposição, nós vamos continuar falando. Porque tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem foi que determinou isso? A vontade humana? Ou a vontade do nosso Deus soberano? Você sabe qual é a resposta. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe você que assiste a TV Caminho Livre com o propósito de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Com esse propósito. Que Deus abençoe você e a sua família. Que o Espírito Santo te visite. Que te dê sabedoria. Que abra cada vez mais o seu entendimento. Para que a palavra de Deus entre e produza muitos frutos. Frutos que serão provados pelas pessoas que convivem com você. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.